Queridos amigos, nós vamos convidar a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, buscando as melhores vibrações para acalentar os nossos pensamentos nesta manhã e que as bênçãos de Jesus, de Nossa Mãe Maria Santíssima, nos agasalhe, trazendo a todos nós fontes renovadoras de esperança e de paz. É assim, Jesus. É com muita alegria, Mestre, que te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade de chegar a tantos lares, a tantos corações, levando um pouco do seu Evangelho, em que esse manancial de luz e de amor nos sustente, nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Mestre, olhai pelos enfermos de todos os cantos do planeta, nos hospitais, nos nossos lares, nossos familiares, que todos, Jesus, possam receber a luz e o amplexo do seu amor. Que assim seja. Queridos irmãos, para nós é uma alegria falarmos sobre essa questão do Espiritismo e fazer parte desse momento da terceira revelação, que é uma ciência nova que vem revelar os homens por meio de provas irrecusáveis a existência da natureza do mundo espiritual. Se a gente pode perceber, as nossas relações entre o mundo material e o espiritual é muito forte. E uma das coisas que nos liga, sem dúvida, é o nosso pensamento, é a nossa fé, que vai sustentando-nos cada dia mais. E nós podemos sentir que o manancial que o Espiritismo nos traz é um manancial sublime de amor, porque, na verdade, nós somos estes filhos de Deus que estivemos na primeira hora, na segunda hora e agora estamos juntos para que a gente possa compreender o valor do Consolador, o valor da doutrina espírita em nossa vida. Nós sabemos que entre Jesus e Kardec existe um pensamento comum. Quando Jesus disse ante a revelação divina, ele nos mostra, né? Eu não vim destruir a lei. Mas Allan Kardec, pelo Espírito de Verdade, ele também nos fala. Também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, por aí nós vamos ver que o Espiritismo ele não está preocupado em nos trazer algo novo. Ele está preocupado em que a gente possa fazer com que a gente sinta nos nossos corações esse manancial de amor que já foi anunciado desde a primeira revelação, a segunda e a terceira. Então, se o Espiritismo é a terceira revelação, ela vem trazer a revivescência de todo o pensamento do Cristo. E o Cristo, ele não trouxe o Espiritismo, o Cristo trouxe para nós a verdade. E o Espiritismo, ela é a chave com que a gente vai procurar explicar tudo aquilo que o Cristo nos disse. Por exemplo, Jesus não falou para nós como é que devia ser aberta uma casa espírita. Não foi isso que ele foi trazer. Ele trouxe uma doutrina que fala a linguagem do espírito. E onde estivermos aqui ou no mundo espiritual, a linguagem será a mesma. Então, nós temos que entender que tudo aquilo que parece que é sobrenatural, que nós não temos palavras para definir, por que que não temos? Não tínhamos, hoje nós temos, por causa da própria ciência, da própria evolução. Tanto é que Allan Kardec, ao sentir a grandeza do Espírito de Verdade, nesse manancial de luz de envolvimento, isso só foi acontecer depois que Mesmer descobre o magnetismo. Como é que eu explicar a lei de ação e reação sem compreender a lei do magnetismo? Então, nós vamos ver que a doutrina espírita ela também é uma ciência nova. Ela desvenda para nós
a imortalidade, a mediunidade. Ele mostra que o espírito não morre e vai mostrar os atributos do espírito e a comunicabilidade, que isso para mim é uma das coisas mais belas, né? Então, ele é uma chave que abre todas as portas que Jesus veio nos trazer. E como chave, nós sabemos que ele vai também ampliando o nosso olhar e lembrando aos irmãos que outra coisa de importância, mas absoluta na doutrina espírita, é que ela não foi criada por um homem. Ela não foi criada. Podemos ver que os profetas, eles eram os homens, espíritos reencarnados, que vieram trazer um preparo do solo dos nossos corações para receber as leis, o decálogo, receber Moisés. Moisés já vem, já traz aquele trabalho de sensibilização, mas tira os escravos do Egito e prepara para que a gente pudesse receber Jesus. Jesus é a personificação do amor, da lei. Jesus é a lei, né? Agora o Espiritismo não. A personificação dele não está ligada a nenhuma individualidade, a nenhum homem, porque os espíritos são as vozes do céu e foram por eles, por muitos médiuns espalhados no mundo inteiro, é que esses comunicados chegaram, as mensagens, as falas. E outra coisa, na introdução do livro dos Espíritos, nós vamos ver que Kardec nos mostra uma das questões assim, extremamente importante, que é a universalidade. Imaginemos nós que quantos médiuns espalhados pelo mundo, todos recebendo notícias do mundo espiritual tão diferente de hoje, mas todas alinhadas para o mesmo propósito. O grande trabalho de Allan Kardec foi de codificar, ou seja, reunir todas aquelas mensagens, fazer com que elas fossem unificadas e que elas viessem completando o pensamento um do outro. Kardec, para fazer isso, ele usou também de médiuns que estivessem mais próximos para auxiliá-lo, como ele teve o privilégio, né, de ter tantos espíritos amorosos ao lado deles. Aí a gente pode ver as irmãs Boudin, que eram jovens, umas de 14, 16 anos, que foram grandes médiums, outro espírito, né, que é a Madame Lafay, e assim nós vamos ver, e eu conto ainda com a presença de outros companheiros muito sérios, que foram selecionando, foram lendo, e aí o Espírito de Verdade ia orientando. Tanto é que o primeiro livro que saiu foi o Livro dos Espíritos, e depois a própria espiritualidade fez uma retificação naquilo que precisaria estar mais claro. Então, quando nós vamos falar de espiritismo, nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de uma filosofia, nós estamos falando de um princípio básico de religiosidade. Então, quando Jesus fala, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo nos afirma, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. A doutrina espírita nos auxilia a entender todo o processo pedagógico do Cristo para que a gente também possa sentir-se fortalecido e desenvolver todas as nossas capacidades mentais, nossos atributos. E outra coisa que nós podemos ver que dentro desse desenvolvimento, o espírito não se prende a nenhum culto externo, a nenhuma forma alegórica. Ele vem preparando cada dia mais essas gerações para as coisas do futuro, para a vida futura. Então, a obra do Cristo, ela é presidida por todo este elan com Deus, nosso Pai, preparando-nos para que a gente possa enfrentar um mundo de regeneração que se opera dentro de nós, que é o estabelecimento primordial daquilo que nós podemos dizer que é esse tempo em que estamos construindo, um tempo novo, um tempo de amor, um tempo de esperança, né?
E aí, para isso, nós temos que mudar o nosso olhar. E quando Jesus chega, o que, que ele mostra? Ele fala para nós que há muitas moradas na casa do meu Pai. O que quer dizer isto? Que a Terra não é única morada, não é um único planeta. À medida que nós vamos desenvolvendo as nossas capacidades perceptivas, a percepções morais, nós vamos caminhando. Então, nós vamos ver que o mestre, ele foi persistente, mostrando para todos nós a necessidade de aprendermos a amar. Foi ele que mostra para nós as forças divinas que vão ampliando o nosso olhar em relação às questões de Deus. E é por isso que nós todos somos convidados a trabalhar num processo de preparação do solo para que a gente venha compreender o valor da doutrina espírita. E Allan Kardec, ele mostra para nós, né, que ele fala, até ele explica isso, que a casa do Pai é o universo. Todos nós estamos abrigados nessa casa. E as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo para os espíritos, para todos nós que reencarnamos, algumas moradas que sejam correspondentes ao nosso adiantamento. E nós podemos perceber, portanto, que o que vai nos ligar, o que vai ser único em nossa vida, em todas as galáxias, em todas as moradas, é a lei do amor. Porque é ela que vai reger orquestrar todo o nosso pensamento para que nós possamos alcançar um estado de compreensão maior. E outra coisa que Jesus nos disse que nós precisamos aprender, que é de grande importância, quando ele nos diz, ele força isso, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mostrando a relação da relação que eu devo ter com o meu próximo, sustentada na base do respeito e da ética, porque Jesus nos ama de forma incondicional. Por isso que ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não impõe limite nem condição. A doutrina espírita é livre. Nós somos livres para agir. Por que ela dá essa liberdade? Ela nos dá essa liberdade justamente por nós compreendermos que nós é que fazemos as nossas escolhas. E aí, Kardec, quando Jesus fala para nós, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, qual é o caminho que eu tenho para aprender a amar o meu irmão? Kardec nos disse, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a caridade aqui não é a caridade material, é a caridade do ouvir, é a caridade do sentir, é do amparar. E aí nós vamos ver que vai destacando a necessidade de progresso que cada um de nós aspiramos, buscando no conhecimento para que a gente alcance as novas oportunidades que os próprios sentimentos nos oferecem. E é por isso que a gente vai ver que o Espírito de Verdade diz, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos. Nós temos invertido essa posição, né? Então, fora da caridade não há salvação, eu não preciso ter título, eu preciso ter sensibilidade, eu preciso ter amor, eu preciso ter sentimentos de compaixão. E muitas vezes nós não temos, por quê? Porque ainda não desenvolvemos isso. E é por isso que Jesus recomenda que a necessidade de progresso para o conhecimento e para a virtude é preciso passar primeiro pelo campo dos sentimentos. E aí ele mostra para nós também os passos desta caridade. Não oculteis a candeia sob o alqueire. A gente não põe em luz o evangelho dentro da gaveta. O evangelho tem que estar no meu pensamento. E se Jesus fala, não oculteis a candeia sob o alqueire, ele fala para a gente colocar a candeia no candeeiro, bem no alto. Onde que é o alto? Na consciência do espírito. Mas Kardec, vendo isso, ele também acrescenta para nós. Para que essa candeia seja proveitosa, eu tenho que ter fé, mas uma fé ativa, que não pode entorpecer-me. Não pode fazer com que eu pare. A fé é dinâmica. A fé é um sentido de movimento que o pensamento cresce, né? Então, para ser proveitosa, essa fé, ela tem que ser ativa. Então, não é uma fé que eu faço promessa.
não é uma fé que eu peço e aguardo. E nós vamos ver quando Jesus fala buscar e achareis, o que, que é isso? Para que eu busque, eu preciso de movimentar, eu preciso sair de mim, eu preciso achar aquilo que eu necessariamente estou buscando e quais os caminhos. Se eu quero que Jesus me ajude no campo material, eu vou ficar pedindo até que eu consiga. Se eu não consigo, o que, que acontece? Deus, Jesus que é errado. Eu estava certo. Então, é quando Kardec nos coloca, né, se Jesus fala essa questão imperativa, buscar e achareis, Allan Kardec dispõe de uma forma que a gente possa compreender. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ajuda você, amigo. Se perceba, se esforce. Se você estiver na luta do bem, da caridade, os espíritos vão te ajudar. Não é o céu beatífico, é esse movimento divino que vai nos estabelecer novos paradigmas. Então, nós vamos ver que Jesus é o educador de almas, educador de espíritos. Ele é o excelso orientador de todos nós. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque foi ele que afirmou: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E para que eu busque a perfeição, o que, que eu preciso? Eu preciso olhar para dentro de mim, identificar quais são as minhas dores, quais são as minhas lutas. Então, tudo isso, amigos, é preciso que a gente possa olhar quais são os movimentos que tenho feito para que eu possa melhorar, para que eu seja perfeito. Ele não falou, olha, você será, ele falou, sede. Para fazer isto, eu preciso ter esforço. Sede perfeito, que é uma condição, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, depende de mim, das minhas renúncias, das minhas dedicações, né? E outra coisa que Kardec nos mostra, que nós muitas vezes queremos pular essa página, é reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as inclinações infelizes. Amigos, todos nós as temos ainda. E aí Jesus mostra para nós um caminho que me leva muito a pensar, né, nesse movimento íntimo que às vezes a gente não faz. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E nós? Qual é o nosso trabalho? E Kardec, nessa colocação, Kardec então já vai mostrar, isso tudo que eu estou falando para vocês é para mostrar que tudo que Jesus fala, Kardec vem destrinchando isso para nós. Então, Kardec diz assim: se Deus houvesse isentado o homem do trabalho corpóreo, seus membros teriam atrofiados. E se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Então, eu preciso saber e entender que todos os dias eu preciso ampliar a minha responsabilidade diante de todo esse conhecimento que Jesus está nos oferecendo. Muito se pedirá a quem muito recebeu. E eu pergunto, quem pediu? Nós. E quem recebeu também. Então, Kardec ele vai nos mostrar que aos espíritas muito será pedido, porque muito hão recebido. Olha a literatura que nós temos, olha os exemplos que nós temos, olha o esforço daqueles que têm lavrado o solo dos nossos corações, para que a gente possa compreender o processo da evolução que todos nós estamos submetidos, para que a gente possa criar um mecanismo íntimo que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí, como é que eu vou entender? Como é que eu vou entender essa questão? Ninguém poderá ver o reino de Deus não nascer de novo. O que é o nascer de novo? E aí Kardec nos explica. Quando ele fala nascer, viver, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, nós vamos ver que quando Kardec nos traz isso, ele está nos trazendo uma elevada missão. Uma elevada missão que vai nos fazer com que a gente reflita no que Jesus nos disse. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. E aí, quando Kardec mostra essas situações, ele também nos sustenta, quando ele fala fé inabalável, só aquela que pode encarar a razão face a face. E não a fé
das promessas, mas é essa que me põe face a face a minha razão. E com isso, meus amigos, deixo no coração de todos essa esperança e a fé de construir um mundo íntimo de forma diferente. Restaurar os nossos pensamentos, ressignificar a nossa existência e que nesta hora do passe, os amigos espirituais possam nos envolver nas melhores vibrações do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, sustente-nos, Mestre, nesta hora bendita do seu Evangelho. Afaga os nossos corações, fluidifica as nossas águas, Senhor, e que sejamos todos agraciados pelo seu amor, deixando no coração de todos os nossos irmãos que compartilham conosco deste momento tão feliz para mim, para todos nós. Recebam o ósculo das vibrações amorosas do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sinta-se agasalhados por Jesus e por Eurípides. Que assim seja.